E aí, pessoal, beleza? Estou aqui com o nosso querido professor Moisés, historiador, falando sobre a história judaica do Brasil. Porque o Brasil também tem uma raiz judaica importante. Professor, ainda em relação à Inquisição, qual era a real motivação dessa Inquisição? Então, Moura, se a gente for levar pelo fato de que a Inquisição em Portugal, ela levou mais de 300 anos, a gente começa a perceber por aí que existiu alguma coisa errada aí, nesses interesses, reais interesses da Inquisição. E quando nós analisamos os documentos históricos, as pesquisas de grandes historiadores que pesquisam sobre isso, a gente percebe claramente qual é o objetivo da Inquisição: arrecadar fundos, arranjar dinheiro, aumentar os seus cofres. Tanto que quando a Inquisição ela começa a ser questionada pela própria igreja, não é pelo fato de já ter se estendido tanto tempo, é que o órgão da Inquisição ela se tornou muito poderoso. Ela tinha muito poder, e esse poder era um poder aquisitivo. E vinha da onde? Do julgamento dos judeus, que eram as vítimas da Inquisição que mais tinham poder aquisitivo, principalmente aqui na colônia. Então, quando o indivíduo ele era condenado à Inquisição, pela Inquisição, o cristão novo aqui era condenado, ele perdia seus bens, ele perdia a sua casa, perdia seu dinheiro, perdia suas joias, perdia suas propriedades, e isso ia para a mão de quem? Isso ia para a mão da igreja. E isso aí se alastrava porque cada condenado era torturado e ele tinha que acusar mais pessoas, né? Então, quanto mais pessoas ele acusava, mais pessoas eram extorquidas de seus bens. Isso, e esse dinheiro, esses recursos financeiros que eram extorquidos, ia para a igreja, para o órgão da Inquisição. Não ia diretamente para o Papa ou para a Itália, mas ia para a instituição chamada Inquisição. Então ela ficou muito perigosa para a própria igreja. Então depois de 300 anos é que eles pensam em querer extinguir ela. Que ano que ela foi extinta no Brasil? No Brasil, Portugal, no século XIX, no meado dos anos 20. Só que a influência dela no século XIX, ela ainda ocorre até o final. Imagine, quase 400 anos de perseguição, de difamação, de calúnia, de discriminação. Ela não vai desaparecer junto com a Inquisição. Ela vai se perdurar. Eu lembro, Morei, quando eu era pequenininho, e menino pequeno, né, brincando na rua, tinha hábito de, às vezes, cuspir um no outro e tal, briga de menina. E aí, eu lembro que muitos colegas meus falavam, aí, ó, quem cospe é judeu, o judeu matou Jesus. Então, esse tipo de prática era costume das pessoas que perseguiam os judeus. Então, é um costume que foi herdado pela Inquisição e que, mesmo com seu fim, sua sombra ainda permaneceu por muito tempo. E quando a gente vê na nossa história hoje sendo negada a participação histórica do judeu, a gente ainda percebe um pouco da sombra da Inquisição nisso tudo. Muito obrigado, professor. De nada. Valeu, galera.